Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa para que tu consiga aumentar os teus ganhos com isso. Sou Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo tranquilinho. Um ponto que eu acho importante a gente lembrar no início do podcast, que eu sempre me esqueço, que esse podcast aqui é patrocinado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil. Deus o livre, hein? Merchan, jabá, pum. Carimba o jabá aí. E, Ariel, o assunto de hoje é sobre os erros mais comuns dos desenvolvedores front-end. Belezinha? Vamos... Os erros aí a gente tem curtido fazer essa série de erros aí. Eu acho interessante quando a gente conversa, porque traz muito esclarecimento sobre os assuntos. Lembrando que a gente segue aqui no home studio do Ariel, então pode ser que tenha algum latido, algum barulho de carro. A gente deu uma boa melhorada já no áudio desde que a gente começou a gravar aqui, quando estourou as enchentes, mas a gente pode ser que aconteça ainda, belezinha? Então, bora seguir para eu entender, Ariel, o que seria o front-end, direto pra gente entender o que é o front-end no Salesforce, para eu começar a te questionar. Boa. Quando a gente fala de programação, a gente tem duas grandes vertentes ali, que a gente chama que é o programador back-end e o front-end. O back-end, ele vai ver código puro, fazer integrações, né, olhar a parte mais hard ali de programação, no sentido de não é tão visual. E o front-end é o cara que ele vai interagir nas telas, ele vai desenvolver as telas, a parte mais visual ali, onde o usuário vai interagir diretamente. Então, em linhas gerais, assim, resumidamente, essa é a grande diferença, né? E aí, quando a gente fala de Salesforce, no Salesforce o front-end ele é um pouco diferente, né? Ele tem um próprio framework dele. Então, quando a gente fala de front-end, a gente fala de desenvolvimento de JavaScript. E aí tem várias bibliotecas. E dentro do Salesforce a gente tem a plataforma Lightning, né? O Lightning Web Components e tudo mais. Daí, esse desafio aí, né? Esse episódio é mais voltado para o mundo do Salesforce, obviamente, que é a questão dos desafios com o Lightning. Ariel, o primeiro erro que a gente listou é não seguir a arquitetura de componentes reutilizáveis. Por que isso é um erro e o que seria isso de não seguir a arquitetura dos componentes? Quando a gente faz o desenvolvimento ali do front-end, por exemplo, vamos pensar num exemplo bem prático. A gente vai desenvolver uma tela de busca de leads, por exemplo, dentro do Salesforce. Se bem que, já tem o padrão, mas desconsiderando que tem a tela padrão, tá? Vou criar uma do zero. Eu vou ter um componente onde eu vou ter uma busca, eu posso ter filtros, então eu posso filtrar por nome do lead, por canal de origem, por vários, né, aspectos. Data aqui de cadastro desse lead e por aí vai. Então, vamos pensar nesse seguinte cenário. O desenvolvedor, ele não modulariza os componentes. Ele cria um grande componente que é uma tela de busca de leads, e ali ele desenvolve os filtros, ali daí eu vou ter uma lista com o resultado dos leads ali embaixo, então eu tenho uma tabela com o resultado dos leads, eu vou ter botões e etc, paginação, então eu vou ter vários componentes de fato ali, só que como ele não tem essa visão de modularização, ele vai criar tudo dentro de um grande componente, que é a busca de leads. O que acontece nesse cenário? É possível de fazer? É possível, só que ele vai virando uma bola de neve de código, entendeu? E ele não fica reutilizável. Então, o conceito de modularizar é por causa disso, porque pensa assim, eu tenho uma tela de busca de leads onde eu tenho vários filtros para fazer a busca. Daqui a pouco eu tenho uma tela de busca de accounts, que eu vou ter vários filtros. Se eu ter ele modularizado, eu posso ter só um módulo de busca com os filtros, então eu posso reaproveitar ele em outros lugares. Entendi. No momento que eu faço isso num grande componente gigantão ali, eu não consigo fazer isso, porque ele já está atrelado aos leads, ele está atrelado já à paginação, a uma tela, etc. Então, o conceito de modularização é isso, é tu granularizar um pouco mais, numa forma de que tu consiga ver o reaproveitamento do código. E também fica mais fácil de dar manutenção depois. Porque daí, nesse mesmo exemplo que eu dei, numa tela onde ele criou um componente, fez essa tela inteira com tudo ali dentro, eu já vou ter um componente, aí aquele clássico, em outros episódios a gente falou de ter um componente com 6.000 linhas de código e tudo mais. Aí, os avisos no meio do código, não apague. Não mexer e etc. E daí daqui a pouco tu arruma de um lado, estraga do outro, porque começa a virar um emaranhado de código e o programador mais experiente vai se perder ali de qualquer jeito, assim, sabe? Então, são boas práticas, né? Que nem a gente tava falando do back-end também, na programação no Apex, de ter boas práticas de separar as camadas e tudo mais na hora de desenvolver. É a mesma coisa no front-end, que senão ele também
tem os mesmos efeitos colaterais, assim, sabe? Começar, eu vou arrumar um lugar, eu tô evoluindo o CRM ali, eu tô fazendo a evolução do sistema, implemento uma nova funcionalidade, ou corrijo um bug e aí estraga do outro lado, sabe? Sim. Então, é bem importante, né, ter esse olhar ali de modularização, e na prática isso realmente acontece com muita frequência, assim. Tanto de quando tu modulariza, tu conseguir reaproveitar os códigos, né, esse é o exemplo positivo, tanto quanto o exemplo negativo de que às vezes eu tenho aquele componente que todo mundo tem pavor de mexer. Sim. Isso... Ninguém quer botar a mão ali. Ninguém quer botar a mão. Entendi. É basicamente uma padronização mesmo, até como processo para a empresa, interessante, na verdade, né? É replicável, Sim, né? Exato, porque daí não fica dependente da particularidade do cara que desenvolveu, né? Eu tendo isso padronizado, né? Esses conceitos em todos da empresa ali, qualquer um vai poder dar manutenção depois, né? Show de bola. Segundo erro que a gente anotou aqui foi ignorar a segurança do acesso a dados. Legal. Esse daí, é que esse é bem particular da questão do Salesforce, né? Porque quando a gente fala de nível de segurança ali no Salesforce, eu consigo controlar, dar o nível de acesso por usuário a, por exemplo, que objetos ele pode manipular. Uhum. Então, eu posso inserir leads, eu posso deletar leads, eu posso atualizar leads, né? E por aí vai. E eu também consigo controlar nível de campo. Que tipo de campo, por exemplo, o Rafael Dalla é um usuário do meu CRM. Uhum. Aí o Rafael Dalla, ele pode inserir lead, mas não pode deletar lead. Ele não pode inserir um account, mas pode atualizar um account, por exemplo. Eu consigo customizar isso. Customizar não, configurar. E daqui a pouco eu coloco assim, o Rafael Dalla, ele só pode alterar determinados campos do account. Tu só pode também inserir, cadastrar determinados campos do lead. Então eu consigo ter toda essa ampla, essa questão de configuração bem, bem individualizada. Um gap que tem é o pessoal, às vezes, não considerar esses pontos nos componentes customizados que eles criam. Então, daqui a pouco eu tenho um botão de criar lead, eu só dou lá e clico no botão de criar lead e executa. Não valida se o usuário tem acesso ou não tem. O que vai ocasionar é de estourar erro, né? Exceção a nível de usuário, ali em tempo de execução. Então, uma boa prática que ele tem como fazer esses controles ali pelo próprio Salesforce de verificar o usuário tem acesso para criar o registro ou não, para daí executar a ação, sabe? Entendi. Isso quando tu tá programando ali, quando tu tá programando no código, tu verificar, porque eventualmente tu pode programar e dar um acesso que ele não deveria ter. Também, exato. Só que isso foge um pouquinho desse erro, desse exemplo que tu deu. Sim. Mas tem como, por exemplo, no próprio Apex eu consigo colocar uma classe, eu executo, eu coloco um marcador no código dizendo assim, que não é para ele reforçar questões de segurança. O que isso diz para a máquina ali, para o compilador, para a máquina que está processando o código? Executa como um admin. Entendeu? Entendi. Então tem algumas, nessa questão, nesse exemplo que tu deu, tem como fazer. Eu boto, esse tipo de código tu vai executar como admin. Daí ele não vai olhar, por exemplo, o usuário Rafael Dalla. O Dalla não pode criar account. Mas se nesse código eu botei, cara, roda como admin e boto criar account, vai criar. Entendi. Entendeu? É um recurso bem poderoso. A gente usa bastante, mas tem que... Grandes poderes, grandes responsabilidades. Entendi. Tem que estar de olho pra quem que tá... Tem que tomar bastante cuidado na hora disso. Porque quando tu coloca esse marcador, é pra classe inteira. Então, tudo que tiver dentro daquela classe vai rodar como um admin. Então, tem que tomar bastante cuidado. A gente fugiu um pouquinho, isso daí é o do back-end, mas eu acho legal trazer esse porque conforme tu foi falando, foi uma dúvida que surgiu ali. Sim. E eu fico pensando, por exemplo, porque nem questão de franquias, essas coisas, de repente porque tem toda ali no front-end, né, no visual ali do negócio, na experiência de usuário ali, quando tu bota as limitações, mas daqui a pouco o programador programou alguma coisa diferente. Sim. Ele libera pra todo mundo mesmo eu botando uma limitação ali. Interessante. Tem como acontecer isso, tem que tomar bastante cuidado. Eu já trouxe um erro, então. E até complementando com isso, quando tiver a dica extra aí nessa questão back-end aí, a gente tá quebrando total o episódio. Mas assim, quando tiver esse cenário de eu ter uma classe que roda como admin, ou eu ter uma classe que eu preciso validar o nível de segurança do usuário, tem como criar teste unitário no Apex simulando rodar um usuário de determinado perfil. Então eu consigo botar lá, por exemplo, roda um teste, simula que tu é o usuário do perfil igual do Rafael Dalla, que daí é um perfil... coordenação, exato. E aí eu posso rodar um outro teste como se eu fosse um usuário de mim, né? Então eu consigo simular
um usuário via teste unitário, né? Que daí o teste unitário é no nível de desenvolvimento. Então eu consigo validar se tá tudo funcionando certinho antes de chegar em produção, né? Eu não ser um teste real. Não testar no campo de batalha, né? Exato. Show. O próximo erro que a gente listou foi esquecer de desconectar os listeners de eventos. Esse aí é bem técnico, mas é interessante porque... Quer dizer, o episódio todo é bem técnico. Mas, assim, esse é bem interessante porque ele é um erro sutil, silencioso. E ele gera alguns problemas. A analogia que eu vou te fazer, assim, na verdade, um exemplo que eu vou trazer, que eu acho que até tu vai te identificar. Quem nunca teve várias abas abertas no Chrome e quando vê, tava 99% de memória utilizado dentro do Chrome. Não tô dizendo que todos os casos são esses, mas normalmente isso tem um termo chamado memory leak, que é vazamento de memória. Então, o que acontece? Quando eu tenho vários eventos no meu front-end, ele vai consumindo memória do browser ali do computador, né? No caso, vai cascateando do browser e daí no computador. Por isso que, às vezes, o vilão é o Chrome ou é o teu navegador, mas daqui a pouco é o site que tu tá acessando. Ele tá com vazamento de memória e aí começa a consumir mais e mais memória. Entendi. Então, por exemplo, esses listeners, eu tenho muitos eventos dentro do front-end que eu posso colocar, por exemplo, quando vier um evento de clique de botão, quando vier um evento... Tem inúmeros tipos de eventos que eu posso configurar. E isso é legal porque, cara, torna bem dinâmico, né, a questão do front-end, só que também tem alguns cuidados, que daí são esses. Então, daqui a pouco, eu tenho alguns eventos que diz quando eu tô codando o meu componente front-end ali, eu tenho um método de construção desse componente e eu tenho um método de destruição desse componente. Então, quando ele tá visível, ele carrega várias coisas ali, ele faz várias pré-configurações ou presets ali para deixar aquele componente funcional. E depois que eu paro de usar ele, ele tem o destroy dele ali, que é tipo, cara, limpa o que tem que limpar pra não deixar sujeira. Sim. Só que essa parte do limpar não rola, entendeu? Entendi. O pessoal às vezes deixa passar. E daí, então, o que acontece? Eu tenho vários componentes na minha tela, que daí eles vão construindo, vão alocando memória, criando variáveis, métodos e eventos e tudo mais. E no momento em que eu deixo de usar esses componentes que ele vai fazer a destruição, ele às vezes não limpa o que ele deveria limpar. Entendi. Então isso vai cascateando, vai virando uma bola de neve, e aí daqui a pouco o teu browser tá travado, consumindo memória lá em cima. E é por conta desses memory leaks, né? Os vazamentos de memória. O Salesforce, ele roda no navegador. É que o que acontece? Não é que o Salesforce rode no navegador. Eu tenho front-end e back-end, tá? O Salesforce, ele tem servidores deles, né? Então, parte do back-end roda no server-side. O servidor em nuvem. Uma nuvem, assim. Exato. Então, o front-end roda na máquina do usuário que está utilizando no navegador e o back-end roda num servidor. Entendeu? Então, por isso, o JavaScript, boas práticas de JavaScript não é para desafogar o teu servidor. É para desafogar o browser do navegador, que é tão importante quanto o servidor, porque é a experiência dele no final das contas, né? Entendi. Então, ele tem que ter uma boa experiência ali no front-end ali, para ter uma boa experiência no teu site, no teu sistema, ou seja lá o que for. Sim. Entendeu? Então, o front-end vai rodar no browser e o back-end vai rodar no servidor. Entendi. Entendeu? E aí o Salesforce tem dos dois, né? Porque ele tem o front-end dele, que vai rodar na aplicação, no browser de quem tá rodando, de quem botou o URL lá, Salesforce, mais salesforce.com, tal. Sim. E aí, quando ele for fazer uma requisição pro servidor, ele vai nos servidores da Salesforce. Entendi. E aí, os eventos rodam dentro no caso, no front-end ali no navegador do usuário. Eles começam por ali, exato. Entendi. E daí toda a interação. Por exemplo, eu tenho que... Até os exemplos ali. Eu tenho uma landing page que quando eu clico, eu clico num botãozinho e ele abre um loader e abre um negócio ali novo. O que acontece? O clique do botão e aquela renderização do HTML ali, que a visual aparece, isso é tudo no navegador. Só que daí o conteúdo, o que aconteceu? Ele botou um loadingzinho ali, né? Tem um loadingzinho. Ali é tudo navegador. Só que o loadingzinho, ele na verdade, ele tá representando o tempo de espera porque o cara foi pro servidor. Sim, entendeu? Tá aguardando o servidor. Sei lá, vamos pensar um exemplo. O submit de um form daqui a pouco. Preenchi um formulário, isso é tudo server front-end, é browser. Preenchi o formulário, vou dar um submit lá pra me cadastrar em alguma coisa. Pum, dei um submit e ele fica com um loadingzinho ali, sei lá, ele tá processando alguma coisa. Ele trocou tudo no browser ainda. Só que por debaixo dos panos ele mandou pro server, aqui estão os dados do formulário, preenche ali e me dá uma resposta. Me dá um ok. Isso, daí ele foi lá, né, no servidor lá
nos Estados Unidos, sei lá Sim, onde, sim, foi, bateu e voltou e trouxe a resposta. Beleza, teu dado foi cadastrado. Aí ele aparece aqui, obrigado por se cadastrar. Sim. E daí sim. aqui o obrigado por se cadastrar já é no browser. Entendi. Entendeu? Entendi. Sim, ele só dá o comando, ok, pode dar o próximo passo aí Isso. no front-end. Isso aí. Entendi. E aí, acaba. Porque assim, hoje, na verdade, o que eu percebo ali. Esse problema que tu trouxe da questão do Google Chrome, o gargalo do Google Chrome ali, é um problema que é geral, né? Sim. Cara, se tu não tem hoje 8 GB de RAM no teu computador, no mínimo tu não consegue nem rodar direito o Google Chrome ali, porque a gente abre muita água. Sim. E hoje em dia, por exemplo, eu, não sei tu, mas eu uso muito app do Google Chrome ali. As extensões aquelas. Isso, as extensões ali. E quanto mais extensão tu tá usando, mais. Opa! Sim. Mais ele vai consumir a tua memória. Tem umas extensões que começa a dar crash direto, assim, né? Também dá um snap ali. Sim. Parou de funcionar. E vai embora. É. Então, assim, eu fico pensando assim, tipo, se eu tivesse usando um Salesforce, tivesse com esse excesso de eventos ali que não estão sendo desconstruídos, não estão sendo desconectados ali. E mais as extensões que eu uso, cara, eu vou ter que ter um super computador daqui a pouco pra rodar um negócio ali. Mas é um erro interessante, porque simplesmente as extensões hoje são uma realidade, praticamente eu acho no navegador de todo mundo. E se tu erra isso daqui, cara, destrói, não vai nem conseguir rodar o Salesforce se tu implanta esse erro. Teve alguns projetos ali que eu trabalhei que a gente teve problemas de memory leak, que era... Por exemplo, era para um time de atendimento. Isso antes até não era nem com Salesforce. Era um sistema proprietário da empresa que a gente trabalhava. E daí o pessoal começava a utilizar a tela. Ela tinha muitos elementos visuais, então, sabe, de colapsar. Animações. Aqueles... tem um acordeon, que é o termo que fala o efeito sanfona. Então diminui e ele vai e busca no servidor e etc. Era bem visual. Ele tinha pré-visualização de imagens e tudo mais. E daí começou a vir a reclamação do time, assim, o time começa a usar, dá 1 hora e o computador trava, sabe? Daí que eu vi o poder ali do memory leak, realmente. Entendi. Que ele pode atrapalhar uma operação gigantesca, sabe? E pode ter um prejuízo grande. Tanto que daí a gente fez uma limpa, a gente validou todo o front-end daquela aplicação que era em Angular, era um framework JavaScript que a gente tinha criado, utilizado para criar o sistema. E aí a gente foi validando, e aí que eu fui entendendo a fundo como é que funciona o ciclo de vida do componente no front-end. Então, quando ele se constrói, quando ele se destrói e tudo mais, entende? Daí de tu ter as boas práticas de limpar as variáveis, limpar os eventos e tudo mais. Aquilo ali, daí, resolveu o problema. A gente varreu todos os componentes daquela tela, fizemos as boas práticas e tá até hoje sendo utilizado lá. Show. Cara, eu noto isso, eu sinto muito no gerenciador de anúncios do Meta lá. Pois é, cara, toda empresa tá sujeita a isso. Não é erro de amador, não. Quer dizer, assim, é um erro que a gente tem que olhar. Básico, mas tem que estar atento ali. Mas acontece em todos os tipos de... O gerenciador de anúncios, de cara, eu quando eu preciso lidar, às vezes, na urgência no meu Note ali, que é mais antigo, assim, eu tenho um tempo que eu consigo lidar, então eu tenho que abrir Depois tem que fechar e abrir um browser Exatamente, porque o negócio começa a gargalar ali e vai embora. Sim. Eu já mudei, já baixei Firefox, já mudei navegador, porque o Chrome já... Tu viu que não é com o navegador. Não Continua acontecendo, né? É um memory leak. Eu acabei mudando o navegador porque o Chrome já tava gargalado, já no automático ali. Daí acabei indo mudando, mas igual ele vai travando. O próximo erro que a gente marcou aqui foi a falta de validação de entrada de usuário. Esse aí é um pouco mais básico do que o de memory leak, tá? O memory leak é mais difícil do cara identificar e de tratar. Esse daí é mais básico, por exemplo, vamos dizer, mas, né, acontece com bastante frequência. Tá? Acontece nas melhores famílias. É basicamente, cara, eu tenho um formulário, eu tenho alguma interação com o meu usuário que precisa imputar dados para eu salvar e não validar esses dados. Então, até aquela questão, né, da gente fala daqui a pouco de higienização de dados, duplicidade de dados e etc. Eu tenho um formulário que eu vou receber nome, e-mail, telefone, eu tenho que no mínimo validar que aquele e-mail é um e-mail válido, né? É um e-mail de verdade, que aquele telefone tenha os dígitos corretos, tem o DDD, não tem, né? Então esse tipo de validação. E isso é bem comum de acontecer, assim, sempre a gente tá vendo aí, cara, vou ter que dar manutenção numa LP, num site, em alguma coisa assim.
a gente vê que isso é um gap que acaba depois refletindo no CRM, na baixa qualidade dos dados também, né? E assim, tem 2 pontos que são importantes. O pessoal tem que validar isso no front-end, mas também tem que ser validado no back-end, porque a gente depois pode até aprofundar isso um pouquinho mais em relação ao front-end, mas o front-end ele é meio burlável. Se tu colocar a validação só no front-end, eu acho que até um item que não tá aí que já vai de bônus aí pra galera. Nunca deixem a validação no front-end exclusivamente. O back-end tem que validar as coisas, porque no front-end eu consigo, como ele tá no navegador, eu consigo inclusive abrir o código e depurar o código da outra empresa que escreveu, entendeu? E eu consigo daqui a pouco entender que, pô, se eu manipular, eu consigo manipular as variáveis que estão entrando ali, então daqui a pouco eu preenchi o formulário. E aí eu mandei o submit, eu consigo parar o método do submit antes de mandar pro servidor e manipular e dizer, não, eu não quero mandar o meu e-mail, eu vou apagar ele. Aí ele manda nulo. Entendeu? Então a validação só no front-end não basta. Entendi. Eu tenho que validar no back-end também. Entendi, legal. Pô, quando tu fala essas coisas, me dá vontade de aprender a programar. Inclusive, estão lançando um curso de programação. Não, mas é porque, cara, é legal, assim, eu vou te dizer, eu fuxi com um monte em código dos sites ali, abrir o console do navegador e tal, e dar uma... Eu gosto de fazer isso também, putrecada. eu consigo ver, às vezes eu vejo umas brechas de segurança nos sites, assim. Sim. Dá até pra dar um alerta pra galera, assim, ó, meu, aqui, isso aqui tá... Te cuida. Cuidado com isso aí. Olha o que eu consegui aqui, ó. Muito hacker, né? Vamos lá. Próximo erro que a gente listou é não tratar exceções apropriadamente. Boa, vamos lá. Cara, no mesmo exemplo pensa no seguinte cenário, a gente tem o mesmo formulário aquele, sei lá, um site LP nosso ali que a gente criou, e ele é um formulário que recebe nome, e-mail e telefone. Aí por algum motivo, de repente, o nosso desenvolvedor não botou uma validação no front-end, né? Vamos pensar que num time que a gente tem 2 desenvolvedores separados. Sim, o front Eu tenho o front e o back, exato. O back-end ele já criou um método ali para cadastrar o lead, é um formulário para captação de lead. No back-end o cara já cadastrou e ele botou assim, ó, ele já tá validando. Eu tenho que receber um nome, um e-mail e um telefone. Então, se o e-mail não for um e-mail, eu vou mandar uma exceção. O desenvolvedor consegue dizer assim, ó, lance uma exceção pro front-end lá. Tipo, então, quando o front-end chamar e não tiver um e-mail válido lá, ele vai devolver pro front-end um erro, um status de erro, dizendo, ó, e-mail inválido, por exemplo, tá? Então, e aí o meu front-end não validou, tá? O back-end validou, o front-end não validou. Aí foi pra produção, o usuário tá lá, ele foi e cadastrou, e daí no e-mail ele botou ABC, entendeu? Não botou um e-mail. Aí ele mandou pro back-end. Vamos dizer que esse front-end é bem júnior no meu exemplo, né? E o front-end ele não tratou exceções. Sim. Tá? E aí então ele chamou o back-end, ele mandou um e-mail inválido, o back-end não inseriu o lead, ele vai devolver e vai dizer, ó, o e-mail tá inválido. Só que como o front-end não validou a exceção, ele só deu lá seu lead cadastrado. Obrigado por se cadastrar. Entendi. Cara, ferrou. Sim, Olha, coisa okay. Simples e ferrou. Perdeu o lead. Sim, já era, nunca mais. Caiu no meio ali de um limbo e nunca mais. Perdeu um lead, de repente perdeu uma venda, de repente perdeu 1.000 leads, 10.000 leads, 100.000 leads, 1 milhão de leads. Vai saber quantos. Então é uma coisa, parece simples, mas que pode gerar um impacto bem significativo. Sim, é bem básico. E o que seria o canal correto? Então, quando o meu front-end comunica com o back-end, eu tenho que tratar exceções, eu tenho que validar no código. Mandei pro back-end. Ah, veio uma resposta. Tá, o tipo de resposta foi qual? Sucesso ou falha? Entendeu? Quando é sucesso, daí eu vou mandar minha mensagem de sucesso. Quando é falha, diz, me retorna qual a falha que aconteceu. Sim. Então, normalmente, sabe quando tu submete, daí tem aquele toastzinho, um pop-upzinho, um verdinho, um vermelhinho no site? Ali. Isso. É isso. É um toaster, o componente que se chama um toaster. Que daí tu manda ele e ele vem a notificaçãozinha, ou vem vermelho se der erro e verde se foi com sucesso. Daí se deu sucesso vai obrigado. Obrigado. Ou pode ser o toastzinho, ou pode ser redirecionado, aí fica na criatividade, né, do desenvolvedor. E aí, normalmente, quando o back-end devolve um erro, ele devolve um corpo de mensagem com status erro, descrição do erro, entendeu? Então eu consigo ter um... E aí no momento em que eu não trato isso, o cara acha que deu certo, ele não, né? Ou se daqui a pouco ele manda uma mensagem de erro, mas ele não bota o descritivo de erro, o cara vai dizer, pô, e aí, o que eu faço? Deu erro. Tá, e aí?
sabe? Então fica travado igual. Então tem que ser bem tratado e tem que ser uma mensagem que o usuário vai entender no final. Sim. Aí, pô, nesse caso, se o cara tivesse tratado, veio uma exceção e disse assim, o e-mail preenchido tem que ser um e-mail válido. Pronto. O back-end devolveu isso, o front-end vai dizer, seu cadastro não foi enviado, pois precisa de um e-mail válido, né? Não é possível a gente cadastrar sem um e-mail válido, alguma coisa assim. Sim. Aí o usuário que tá lá, ele vai ler a mensagem, beleza, agora eu vou botar, não vou botar BC, vou botar o fulaninho, @ Sim, tal. entendi. E uma pergunta fora do escopo desse caso, mas assim, a plataforma lá, o Salesforce, vocês conseguem validar o e-mail, por exemplo, ele botou teste@abc.com. A plataforma faz que nem, tipo, plataforma de cartão de crédito, roda uma cobrança, por exemplo, só pra ver se a resposta do e-mail deu certo ou deu errado ou não? Dá pra fazer isso. Tem algumas integrações, tem algumas plataformas que dá pra fazer pra realmente testar o e-mail, validar, ou tu pode implementar um disparo de e-mail mesmo, tá? Sim. Dá pra fazer. Só que daí tu tem que avaliar o custo dessa transação até no tempo de espera do usuário e etc. Assim, se sabe? É válido ou não. E até o custo que tu vai ter. Daqui a pouco tu vai ter que contratar, ou tu vai pagar disparo de e-mail. Tem algumas coisas que tem que avaliar nesse caso. Daí, se valer a pena, é interessante. Hoje em dia, quando é um passo mais importante, na verdade, tá todo mundo adicionando a validação do e-mail, né? De tu entrar ou disparar um código, ou tu tem que clicar no link no teu e-mail pra pelo menos dar essa validação, né? Sim, tipo, sou eu mesmo, né? Exato. E aí tem alguns outros cenários, por exemplo, no cenário financeiro, é um pouco diferente, daí tem toda uma esteira de um cadastro de um cliente novo, né? Um lead que vai virar cliente. Porque daí eles rodam, por exemplo, alguns birôs. Então, eu vou pegar o CPF do cara, vou validar no Serasa, ver se tem alguma coisa, sabe? Vou pegar o score dele, etc. Então, daí tem todo um sequencial ali de qualificação que daí é automatizado, né? Vai integrando ali com as ferramentas para ir qualificando e evoluindo ele ou descartando ele da esteira ali, né? Do funil. Sim. Mas daí tem que avaliar cada caso. Mas dá para fazer. Daria para fazer. Por exemplo, o lead novo entrou, pega um e-mail, dá um disparo lá. Só pra ver se a resposta é boa ou ruim. Sim, até na própria CR a gente faz, né? Por exemplo, com o Marketing Cloud a gente consegue fazer isso fácil, né? Porque o nosso lead, ele entra, por exemplo, na landing page, ele vai entrar pelo Marketing Cloud, e aí a gente ele entra numa jornada, né? Que daí a gente dispara um e-mail pra ele dizendo obrigado por se cadastrar e tudo mais, e eu consigo ver se o e-mail foi disparado ou não, ver a taxa de bounce e tudo mais, né? Pra daí eu, por exemplo, entender assim, o lead se cadastrou e ele botou um e-mail inválido, que daí eu rejeitou o e-mail. Se o e-mail foi rejeitado, descarta o lead, entendeu? Entendi. É bem fácil de fazer isso. Entendi. Show. Oriel, quero fazer uma sugestão pra ti. Esse episódio aqui é um episódio que tá bem completo, a gente se puxou realmente aqui na quantidade de erros. E o que tu acha da gente fazer ele dividido em duas partes? Vamos travar ele aqui, porque já veio bem completo e tem mais muita coisa ainda pra gente conversar aqui. Então, eu acho que é bem válido a gente dividir ele em dois. O que tu acha? Vamos fazer desse jeito? Vamos sim, acho uma boa. E tem bastante assunto ainda para desenrolar. Os últimos também são... Essa parte final aí vai ser bem, bem bacana. Tem vários insights aí pros desenvolvedores. Show de bola. E se tu chegou até aqui nesse episódio, lembra de dar um like aqui nesse vídeo, comentar ali pra gente, eu gostaria que vocês falassem sobre os erros, sobre o que seriam os erros, a próxima lista de erros pra gente trazer, e também compartilhar esse episódio aqui pra algum desenvolvedor que tu conheça, ou de repente algum diretor da empresa que tu acha que é válido ele assistir esse episódio aqui, se tu tá passando por isso, de repente aí na tua empresa, na implantação do Salesforce. Fechou? Então, Ariel, se o pessoal quiser entrar em contato com a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, a SR, como é que ele faz para entrar em contato com vocês? Boa. Nosso site é srconsulting.io, as redes sociais também, né? A gente tá no LinkedIn, no Instagram, @srconsulting.io. Se quiser falar direto comigo, Ariel Dornelles no LinkedIn, @Ariel Dornelles no Instagram. Acho que por enquanto são esses os canais aí. Fechou, são só esses. Tem o QR Code também aqui na tela e vamos botar um linkzinho na descrição. Exato, e se vocês curtiram aí essa parte 1, compartilhem aí com o pessoal aí de desenvolvimento, com a galera, pra gente conseguir trazer esses insights aí de desenvolvimento pra galera, e daqui a pouco também
fazer novos episódios desse com outros pontos daqui a pouco que a gente acabou não trazendo aí, eventualmente, e que a gente pode debater sobre esse assunto aí também. Show de bola, show de bola. Então, lembra, compartilha, deixa o like e até o próximo episódio. Valeu!